Olá, pessoal! Bem-vindos ao Boas Opções, nesta manhã do dia 12 de janeiro de 2024. Uma sexta-feira, fim de semana chegando. Tá chegando, tá chegando. Por que tem essa calculadora aí na tela? Bom, primeiro, não é propaganda dessa empresa aí, que eu nem sei que empresa é. Eu só peguei a primeira imagem que eu consegui para poder botar na tela. Essa calculadora aqui é a BA2 Plus, da Texas Instruments. Tá? Para quem vai fazer qualquer tipo de concurso que envolva matemática financeira, qualquer concurso aí, seja na área, né, de finanças ou seja fora dela, o cara que trabalha em mercado de imóveis, tem que ficar fazendo essas contas financeiras direto, trabalha em banco, trabalha nisso aqui e tal. No Brasil, só se pensa na HP12C como calculadora para utilizar. Só que a HP12C, que eu gosto muito, ela é bastante antiga, ela é da década de 80. E ela tem aquela forma de introduzir os dados, que é uma forma antiga, aquela forma polonesa, né? Que você, primeiro você soma, vou botar 12, enter, 12 mais. Você faz essa coisa ao contrário, que é um pouco é, ruim para quem não está acostumado, mas é uma forma muito boa de evitar parênteses. Quando você tem que trabalhar com muitos parênteses, é uma forma boa e aquilo ali evita. Pois é, mas o que eu queria mostrar é que existem alternativas HP12C. Olha que incrível. E essa calculadora aqui, ela é bastante melhor do que a HP12C, mais prática, mais robusta, mais moderna, mais fácil, atinge muito melhor capacidade em várias coisas, tem muito mais memórias e tal, e ela é, acho que é até mais barata. Tá? Aqui os preços estão em euros, não dá para comparar, mas é até mais barato. Então, se você tem algum tipo de trabalho nesse sentido, tá aqui. É só para mostrar para vocês que existe alternativa, tá? Essa aqui é a alternativa e é muito, muito, muito boa. Bom, a segunda coisa que eu quero mostrar é este gráfico. Eu botei ontem no Instagram e esse gráfico aqui mostra o Ibovespa desde junho de 2021. É aquele negócio, todo mundo fala assim, porque o Ibovespa subiu 30%, cara. Subiu 30% agora no final do ano, né? Essa subida aqui, ó, dá 20 e tantos, 30%, é uma subida violenta. Só que essa subida aqui, o pessoal sempre pensa, pegou aqui. Eu vejo o pessoal também falando de cripto, porque cripto subiu não sei quanto. Se você pegou lá no fundo, né, cara? Se você não pegou exatamente no fundo, teve essa sorte danada, pegou antes, você talvez ainda esteja no prejuízo. Porque antes de subir agora, ela caiu imensamente antes. Então, quando você olha um panorama um pouco mais longo, as coisas não são assim tão cor-de-rosa como os caras gostam de pintar na internet. E o Ibovespa, desde junho de 2021, ele está basicamente subindo 4,6% só. Tá? Só. Enquanto que o CDI bateu 31%, porque nesse meio tempo os juros estiveram altíssimos, tá? Altíssimos. Aqui um pouco antes foi pior. Isso aqui, essa escolha não foi minha, tá bem? Fala assim, pô, então você escolheu esses dados para fazer isso aqui. Não, isso aqui era um fundo que estava demonstrando a sua rentabilidade. Inclusive ele perde do CDI. O fundo estava mais ou menos por aqui. Como é um fundo privado, eu apaguei os dados do fundo para, claro, é um fundo privado, não tem que ficar mostrando as coisas dos caras. Mas eu queria aproveitar o resto do gráfico. E esse gráfico aqui, esse em dourado, mostra o Ibovespa e aqui em cima o CDI. Isso aqui é a realidade, cara. Tá? Não é assim, pô, subir 30% porque você não vai pegar o fundo e não vai sair no topo. Isso é mentira, isso é conversa fiada. Ninguém acerta fundo, ninguém acerta topo de forma recorrente. Você pode acertar uma vez na vida ou outra, tal, mas não vai ser uma coisa recorrente, você não vai fazer isso toda hora. Esquece isso, não vai acontecer. Tá? Então a realidade ela é assim, ó, esse tipo de coisa. Tá? Quem está no CDI nesses últimos anos faturou bem. Para falar a verdade, quem está no CDI nos últimos 30 anos ganhou mais do que a Bolsa. Então, a renda fixa rende mais do que a bolsa. No Brasil é um descalabro, mas é verdade. Rende mais do que a bolsa e vem fazendo assim, não todos os anos, né? Porque tem anos que perde, por exemplo, esse ano, o ano de 2023 perdeu. A bolsa rendeu mais do que o CDI no ano. Mas quando você faz o apanhado de vários anos, você observa esse tipo de resultado aqui. Certo? E por que isso? Por que eu estou falando isso? Porque, cara, manual de renda fixa. Eu vejo todo mundo se esfalfando, se destruindo na bolsa, se machucando. Cara, não existe só a bolsa de valores. Não é a única forma de ganhar dinheiro. Eu vejo algumas pessoas começando a falar porque os juros estão caindo. Meu irmão, os juros do Brasil são os juros reais mais altos do mundo. Há pouco tempo estava em segundo lugar. Não sei se já voltou para primeiro, mas está trabalhando ali em volta.
Entre primeiro e segundo lugar. Então, nós temos os juros reais mais altos do mundo, quase sempre. Se não fomos o primeiro, agora somos o segundo e estamos por ali. Portanto, em termos de juros reais, não tem para ninguém. É nós. Tá? Brasil é campeão. E aí eu vejo, pessoal, porque o juro caiu. Cara, esquece que o juro caiu, pelo amor de Deus. O juro caiu, mas a inflação caiu mais, portanto, os juros reais continuam altos, elevados, espetaculares. Na renda fixa, você vai encontrar uma porção de coisas que fazer, muito mais fácil de operar, de estar na renda fixa do que na renda variável. Você tem uma rentabilidade no Brasil maior do que a Bolsa no longo dos últimos 30 anos, acabei de falar. Tá? E você pode começar a resolver isso aqui a partir de R$ 30. R$ 30 por mês, que eu garanto que quase todo mundo consegue economizar R$ 30. Você já consegue fazer alguma coisa em renda fixa. Tem tudo explicado nesse livro. Bom, vamos ao Ibovespa. O que o Ibovespa fez ontem? Continuou dando sequência até aqui vinha no script. Ó. Vinha, sobe, cai, parar a média de 20 e sobe. Até aqui estava no script, fez essas duas barras de indefinição, né, que são inside bars. Nós falamos, poxa, não é para fazer barra de indefinição por aqui. Não é bom. Quando isso acontece, sobe, acende a luzinha amarela e a gente fala, ó, coisa pode ficar ruim. Não podia perder esse candle, perdeu e acionou. Então aqui, o que era uma movimentação normal de correção até a média, agora já começa a se aprofundar mais do que o desejável. Tá? Começa a se aprofundar mais do que o desejável, começa a formar um padrão de pivô de baixa, e se tem pivô de baixa, acaba a tendência de alta, portanto a nossa tendência de alta está se encerrando. Tá? Ainda que as médias indiquem tendência terciária, tendência secundária, tendência primária de alta, na análise por candles, a tendência acabou. Tá? Acabou. E agora a perda da mínima de hoje, de ontem já dava, de hoje já aciona de novo uma venda com alvo aqui nessa região onde fica a abertura desse candle verde grandão ali, ó. Ali por volta de 126.400 pontos é o alvo para esse tipo de venda, tá? Aqui entre esses 126 mil e 125 mil é o alvo, porque tem a abertura desse candle e logo abaixo tem essa quantidade de fechamentos e aberturas aqui, ó. Então, portanto, é uma zona de suporte entre essas duas regiões aqui, 126,5 a 125,5. E se por acaso vier perder essa zona, galera, tá? Aí o troço é mais lá embaixo em 122 mil pontos. De qualquer forma, tem muita distância para isso e por enquanto não tem nenhum outro sinal que indique que isso aqui acabou, esse movimento de baixa acabou. Eu venho falando com vocês há semanas para vocês aprenderem a operar vendido e também para aprenderem a fazer hedge. É justamente porque esse tipo de coisa acontece com periodicidade após uma longa paulada de alta. E é por isso que eu venho falando com vocês reiteradamente. Aprende a operar vendido, aprende a fazer hedge. Muita gente montou posição aqui, o cara ficou fanista, o cara fica, ei, Brasil, acima de tudo e de todos, pá, beleza. Faça isso, mas faça com hedge, tá? E aí o cara não sabe fazer hedge. Por que ele não sabe fazer hedge? Porque ele não estudou o livro para aprender. Acha que hedge é só ir lá, a única forma de hedge é o cara comprar uma put, o que não é, nem de longe isso é verdadeiro, tá? É uma forma de hedge, é sim, sem dúvida, mas não é a única, disparadamente não é a única. E isso aqui tem tudo cara de quem vai continuar corrigindo. O small caps, que tinha feito o retorno até a média, nós falamos aqui o retorno até a média, especialmente falamos do retorno até a perda desse fundo, tá? Aqui ele tinha feito um topo duplo e voltou, atingiu exatamente a região de teste, é o normal, faz isso com muita frequência, mais ou menos 2/3 das vezes que perde um fundo, volta para testar, voltou para testar e agora segue no caminho esperado. O caminho esperado é fazer parcial aqui por volta dessa região e depois, perdendo essa região, tem um fundo aqui no meio, esse, mas eu ficaria muito mais ligado na média de 200. Então, no caso da perda dessa região aqui, e aí sim, aqui está diferente do índice que não tem uma formação de pivô de baixa ainda. Mas havendo a formação de um pivô de baixa aqui, o objetivo mínimo para buscar é a média de 200. Observe que tem aqui, ó, tá vendo isso? Isso é uma congestão. Tá vendo ali? É uma congestão. Essa congestão está desenhada aí há um tempão, galera. Não desenhei hoje, não, tá? Ela está desenhada aí há muito tempo. Observe que essa congestão já vem se perpetuando desde 2022.
Então já foi, já voltou, já foi, já voltou. Não chegou lá embaixo. Aqui houve. Ah, foi uma falha? Não. A coisa não é precisamente no centavo, mas não chegou lá embaixo e agora voltou lá em cima e está fazendo exatamente aquilo que a gente espera dentro de uma congestão. Bate no topo e perde. Então o small cap se mantém ainda dentro da congestão que o índice rompeu. O índice tinha uma congestão parecida, está aqui ela desenhada, aqui atrás, e ele rompeu. O small caps não. Ele continua dentro do mesmo padrão. Então a perda desse fundo traz no mínimo para aqui, e observe que esse mínimo aqui é mais ou menos perto da metade desse babado aqui, ó. Aonde normalmente a gente indica que se faça uma parcial, tá? Então fiquem atentos porque nessa região deve entrar pressão compradora da parcial da galera que faz a metade da congestão e não quer dizer que encerre, pode ser que aqui volte a subir, sim, sem dúvida, mas também pode vir buscar aqui embaixo, tá? Pendente de formar o pivô de baixa. Por enquanto, continua sendo uma queda com teste e movimentação, indicando movimentação para baixo. O WSP Foot, que vinha fazendo movimentação forte após esse candle, depois de ter esse gap aqui, ó, ele fez uma movimentação forte para baixo, que tinha nos animado a pensar que ele viria dar esse alvo e depois buscar essa região, mas não, ele entrou com muita força compradora e vem tentando fechar o gap. Observe que ele não fechou o gap. Esse gap não está fechado. Ele tentou fechar o gap uma vez, tentou fechar o gap duas vezes, tentou fechar o gap três vezes e não conseguiu ainda fechar esse gap, o que é bastante significativo, porque dada a força do candle, desse candle número 5 aqui, era expectável que o fechamento desse gap fosse assim, ó, mamão com açúcar. Não está sendo. Três tentativas de fechar o gap não bem sucedidas, inclusive com candle negativo. Esse candle continua sendo comprador, dada a sua conjunção, a sua figura, né? Ele continua sendo um candle comprador, embora o volume sendo negativo e acima da média, me deixa um pouco constrangido de falar, pô, isso aqui é compra. Mas superação aqui, fechamento do gap, tem que fechar ali, é compra, embora seja a máxima histórica. Eu gostaria de ver isso aqui romper, passar o 112 e tal. Mas, para os mais afoitos, isso aqui sempre será sinal de compra, como tinha sido aqui, ó. Aqui já tinha sido, aqui voltou a ser, a volta na média voltou a ser, tal. Então, muita atenção. Eu, de qualquer maneira, eu prefiro que vocês sejam mais conservadoras nesse caso e evitem operar até esse troço fechar acima do 112% daquela pernada lá. O cenário, por enquanto, então, a melhor coisa a fazer aqui no WSP Foot é ficar esperando. Se perder essa mínima, dado que o candle é comprador e seria um fechamento abaixo da média de 20 de novo, aí eu pensaria seriamente em vender para buscar isso aqui de novo. Tá? Uma vez que falhou três tentativas de fechar o gap. Dólar futuro tá uma nhaca de operar e continua uma nhaca de operar. Ele vai, vem, vai, vem. Isso que está acontecendo aqui é mais ou menos o que estava acontecendo aqui, uma confusão. Uma confusão danada, tá? Horrível. Tá ruim. Operar swing trade no dólar tá muito ruim, tá? Day trade tá legal, mas swing trade tá muito ruim. Muito ruim mesmo. A melhor coisa a fazer é ficar de fora de swing trade do dólar, tá? Ele tá sem direção há muito tempo, tá completamente perdido aqui dentro dessa zona, não está respeitando as partes superiores e inferiores de congestões. Tá difícil, ó. Tá vendo que ele tem uma congestão aqui, mas ele fica toda hora ampliando a congestão para baixo, um falso rompimento para cá. Não tá fácil. Agora começa a querer desenhar um pivô de baixa escapando dessa congestão, não está nada fácil. A perda dessas mínimas aqui, essa e essa, tende a trazê-lo para aqui, para a mínima do contrato anterior, contrato ainda vigente, contrato que acabou agora no final do ano. Sim, mas cara, sinceramente isso aqui está tão difícil, tá? Eu não ficaria pensando, tem esse gap aberto aqui, justamente aqui abaixo, tá mesmo difícil de operar o dólar. A não ser que você precise fazer operações no dólar por conta de hedge. Mas aí você não está buscando lucro no dólar, você está buscando hedge. A melhor coisa a fazer é evitar o dólar no swing trade, tá? Tá muito complicado. Petro ontem fez uma movimentaçãozinha de alta. Isso aqui é um inside bar, tá? Observe que tinha feito esse candle que era altamente comprador, foi acionado. E aí desmoralizou a galera, porque acionou um candle comprador, não conseguiu fechar o gap e caiu. Caiu, e aí, ó, perdeu a mínima ali, ó.
perdeu a mínima do candle. Isso aciona a venda. Aí o cara fala assim, porra, tá bom, acionou a compra, eu me dei mal. Agora acionou a venda, eu vou inverter. Tá ruim, tá ruim, né? Então o cara que tá operando aqui, que iniciou no curtíssimo prazo, para swing de 1, 2, 3 dias, tá bem enrolado. Tá? O cenário continua sendo comprador. Tá? O cenário continua sendo comprador, dado que o semanal é comprador, dado que o ativo é comprador. Ó. Mas como o índice está fazendo uma correção que está se aprofundando muito mais do que o script desenhava, a Petro sendo em parte significativa do índice, não tem como ela fazer grandes movimentos se o índice não fizer. É muito difícil. Sei que o petróleo tinha que assim, bombar, ou as notícias serem arrasadoras em termos de perspectivas para a empresa, para que isso aqui desse uma bombada. De ontem para hoje, quem não sabe, os Estados Unidos bombardearam, junto com a Inglaterra e apoio de outros vários países, o Iêmen. Tá? Então, eles bombardearam. Tem lá um bando de fanáticos lá que estavam jogando mísseis e drones em cima dos navios comerciais e também de navios militares que passam ali no Golfo de Omã e na entrada do Mar Vermelho. E estão fazendo, já fizeram isso antes em 2014, 2016, mas da outras vezes foi assim mais light. Dessa vez eles estavam enchendo muito o saco. E aí encheram o saco demais, e anteontem, se eu não me engano, há uns 2 ou 3 dias atrás, eles tinham mandado uma cacetada de mísseis para cima de uns navios de guerra ingleses. Bom, paciência tem limite, e aí ontem os caras foram lá e bombardearam a porra toda. Tá? Então bombardearam tudo, ficaram lá, pelo menos até a hora que eu vi, era meia-noite daqui, quase 1 hora da manhã, e os caras estavam cepando míssil e bomba e atacando com um avião de guerra, inclusive vindo das bases aéreas na Arábia Saudita, com o espaço aéreo da Arábia Saudita altamente craudiado. Estão bombardeando o troço de várias frentes. Não sei que fim levou, agora de manhã não tive a oportunidade de ver mais as notícias, mas isso pode gerar aí algum tipo de frisson nas pessoas achando que o mundo vai acabar. O mundo não vai acabar, estão bombardeando uma facção ridícula de gente tarada, maluca, num cantinho do Iêmen, que é um país que, se não tivesse ali na entrada do Mar Vermelho, ninguém nem ia saber que existia. Tá? A parte mais interessante assim, tudo isso é ruim, né? Porque sempre tem aquele cara que morre que não tem nada a ver com a jogada. Mas a parte mais, vamos dizer assim, preocupante é que lá no Iraque, a embaixada dos Estados Unidos e uma missão da ONU foram bombardeadas em retaliação. Então, isso pode chamar a atenção para um problema que possa acontecer de maior escalada. Tá? Então, fiquem atentos aí que tem essa notícia. Isso pode impactar no petróleo e pode gerar movimentação aqui hoje. Tá? Então, quem está comprado, como é o meu caso, pode ter aí um buy effect, né? da desgraça alheia nos trazendo algum tipo de benefício. Então, atenção. Mas a superação desses candles aqui daria compra, mas, cara, sinceramente, isso aqui tá confuso, porque acionou a compra ali, acionou a venda aqui, tá enrolado. O ideal para quem tá de fora é esperar ou aciona lá em cima a compra, ou aciona aqui embaixo a venda para o cara operar. Mas eu não ficaria vendido tranquilamente em Petro, tá, cara? Pode ser viés da minha parte, tá? Vocês sabem que eu sou fã da ação e vejo tudo para ela continuar subindo, desde os múltiplos fundamentalistas até a situação do petróleo, até não sei o quê. Então, eu posso ter algum viés que me impede de ver quedas fortes na Petro, mas eu não consigo ver motivos para uma queda forte na Petro. Tá? Para operar vendida aqui, o cara vai encarar a média de 20 subindo. Não é a melhor das situações, certo? Mas que no semanal é já premente algum tipo de correção, é verdade. Vamos ver o que acontece aqui. A Vale, a Vale que tá assim, ó. Ê, trem ruim, sou, como dizem lá em Minas. Ê, trem ruim. O bicho tá ruim pra desgraçar. Cai e sobe, sobe e cai e tal. E ontem subiu, tá vendo? Esse queda é positivo, mas, cara, olha que quedazinho horroroso. Tá? Quedazinho ruim, tá de indecisão na região de base de uma congestão. Aqui havia até pouco tempo como ver isto como um canal de alta, estava desenhado aqui por regressão linear. Eu prefiro sempre as congestões do que os canais, porque elas são mais realistas. O mercado funciona
lateralmente a maior parte do tempo e direcionalmente em pequenas partes do tempo em grandes movimentos. Então, o mercado anda de lado uma porção de tempo. Daqui a pouco ele faz uma espetada para cima e faz assim, pum, anda. Aí desloca o patamar, sai, vamos dizer, do patamar X para X mais 20 e aí continua andando de lado. Aí fica um tempo andando de X mais 20 de lado, daqui a pouco ele dispara para cima de novo, anda para X mais 80 andando de lado. E fica lá andando de lado um tempão. Sabedor disso, foi um dos motivos que eu fiz questão de me especializar em aprender a operar com gestões. Tá? E quem quiser, existe um livro, mas não adianta você pegar só o livro de congestões, porque não vai entender porcaria nenhuma, tem que ler o livro, tem que ler a coleção toda, senão você não vai entender, tá? Do Al Brooks. O Al Brooks tem uma coleção de 3 livros. Tá? Um deles se chama Congestões. Tem esses livros em português, tá? Então já tem em português com tradução decente. Na internet tem uma tradução pirata aí, pelo amor de Deus, não leiam aquilo. Tá? É imensa a quantidade de erros que tem naquele negócio. Você vai desaprender e você vai fazer muita coisa errada porque a tradução está péssima. Tem o livro, à venda aí, a tradução foi da equipe do Aranha, boa, ou seja, o cara que trabalha direto com o UOL, então a tradução é boa. Vai nessa e invista em si mesmo. Os livros não são assim tão absurdamente caros, são chatos. Já adianto que são chatos, tá? O Al Brooks é chato. E, porra, se ele passar na rua, a rua vai ficar chata. De tão chato que ele é. Mas faz parte da vida e o método é ótimo. Então, para aprender a operar congestões, o melhor método que eu conheço, que eu já estudei até hoje, é o do Al Brooks, sugiro enfaticamente. Tem aqui a congestão e o ativo está na base dessa congestão. Pá, 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 aqui em cima e tal. Tem o gap, cabeça de tiranossauro, que estava ali e já foi fechado, mas ele não foi esquecido. Tá? Foi muito tempo fazendo com que os preços não conseguissem passar aqui. E agora, a tentativa é de cima para baixo. A região é de suporte, tem a congestão. Claro que eu estou comprado, né? Mas indicar compra aqui é muito complicado, porque observa a força com que isso caiu, observa o setor como um todo tomando uma paulada, não é só a Vale que fez isso, tá? O setor todo tomou uma paulada generalizada na cabeça, tá? E não está bonito. Então, fala assim, vou comprar aqui. Você pode comprar por congestão. Fundo de congestão, a gente compra, tenta trazer até a metade parcial e até lá em cima o restante. Mas o cenário é vendedor, exceto por a gente estar na região de suporte. Tá? Então, se você não sabe operar congestões, se você não sabe comprar suporte para levar, fique de fora. Quero vender, vale. Cara, não seria a minha melhor alternativa, porque você vai vender na cara de esse suporte e outros logo abaixo. Tá? Nós temos opções para você operar. Se você quer. Não, eu quero operar vendido. Eu faria não na ação, faria em opções e tem disponível para vocês aqui. E o conhecimento necessário está disponível nesses livros. Certo? Então, dito tudo isso, vamos nós